Fala pessoal, tudo bem com vocês? E Corinthians, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E o que não faz mal também é uma vitória quando ela é necessária, quando precisa acontecer. E gente, o primeiro passo era esse, vencer o Atlético Paranaense de qualquer forma, de qualquer maneira. Claro que não seria fácil, né? Não tem como. Ser Corinthians é isso, né, gente? Mesmo quando você aplica 5 no adversário, não pode. Tem que ter um roteiro completamente absurdo de abrir 2-0, tomar um empate, quase a virada, de repente, o seu jogador principal, o midiático, o que custa mais caro, o que tem os holofotes, vai lá e numa cobrança de falta lá, Marcelinho Carioca, Craque Neto, Rivelino, Renato Augusto, seja lá quem você quer que seja, ele vai lá e desfere e tira um coelho da cartola, desfere um chute da intermediária no ângulo do goleiro adversário, no pior momento do time na partida, quando realmente ali parecia que a vaca ia para o brejo, parecia que os sinais daquele empate contra o Inter estavam voltando, parecia que o torcedor estava pensando, meu Deus do céu, o Corinthians está numa areia movediça, não sai daqui, não vai sair dessa zona do rebaixamento, o Fluminense está ganhando lá do Flamengo, o que vai acontecer? Memphis Depay, ele chegou e resolveu na hora que mais precisava. É isso que os craques fazem. Os craques, eles são chamados para esses momentos, para poder conduzir os times quando a situação estiver mais adversa possível. Ele vai lá e resolve. E olha que eu esperava que ele estivesse numa condição física superior. Ele ainda não está 100%, visivelmente. Esperava que o Memphis Depay nesse jogo, apesar de apostar que ele faria o seu gol, porque ele já está se soltando mais, ele já está dando assistências, ele já vinha jogando bem, mesmo com a dificuldade física, eu imaginei que ele estivesse numa condição superior fisicamente, ele não estava. Mesmo assim, ele tem muita qualidade, né, gente? E quando o time está colaborando, quando o coletivo está funcionando, como a evolução ela era nítida no Corinthians, eu imaginei que hoje ia sair um golzinho do Memphis. Era uma questão assim, não era nem de adivinhação ou de ser vidente, nada. Era simplesmente entender que chegou a hora. E ele sabia disso. Esse jogo, gente, ele é um dos jogos mais simbólicos da temporada. Porque o Corinthians não vencesse o Atlético Paranaense nesse confronto, ficaria muito difícil. Vejam o que uma vitória é capaz de fazer. Agora o Corinthians vai mais leve até para jogar contra o Flamengo no final de semana, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que o Corinthians precisava ganhar do Atlético. Tem o Cuiabá fora agora que dá para pontuar, dá para ganhar inclusive. Depois tem o derby contra o Palmeiras e talvez até depois de 2 vitórias seguidas, quem sabe, ou de 4 pontos em 6 disputados, o Corinthians chega com moral para disputar o Clássico. E o Clássico é na Neoquímica Arena. Tá proibido ganhar do Palmeiras? Não tá. Então, o Corinthians que está em evolução, que mostra já um desempenho mais satisfatório, pode muito bem fazer mais pontos do que a gente imagina, inclusive nessa reta final. E a arrancada e o começo de tudo era hoje, era ganhar do Furacão, e ganhou. Mas como eu disse para vocês, não foi tão simples, né? O Corinthians começou de uma forma muito interessante. O Ramon escalou 2 volantes e 2 meias, né? O Carrilho é um coringa, né? Ele é um híbrido. Ele no meio-campo ali busca a bola no pé do zagueiro, protege ela, constrói o jogo, marca também, corre pelos lados do campo. Cara, que jogador absurdo esse André Carrilho. Titular absoluto. Breno Bidon e José Martínez os volantes. O Carrilho vindo buscar essa bola pelo lado direito e o Garro, o Bidon pelo lado esquerdo, o Garro na ponta do losango sendo o meia armador. Memphis e Yuri Alberto, Mateuzinho, Matheus Bidu, Kaká, André Ramalho e Hugo goleiro. Esse é o time do Ramon, que começou de uma forma avassaladora. Corinthians em cima, pressionando o Atlético Paranaense nas cordas e antes dos 30 minutos, 2-0. Antes dos 10 minutos já estava 1-0. Em 2 gols de jogadas ensaiadas em escanteios cobrados pelo Garro pelo lado direito. O Mateuzinho chega e recebe a bola numa intermediária ofensiva na frente da meia-lua e faz um golaço. E o Mateuzinho merece, cara. É um cara que é muito Corinthians, você sabe. Ele queria dar muito certo aqui. Chegou, a perna pesou, a camisa, a pressão do clube. A gente sabe como essas coisas funcionam. Hoje ele tá solto. Hoje ele é titular absoluto. É o melhor lateral direito que o Corinthians tem. E fez um gol espetacular, que foi um pouco ofuscado, né, pelo gol do Memphis e também pela vitória de 5. Mas ele quem abre o placar, ele quem abre o caminho da vitória e faz um gol maravilhoso, um chute potente no ângulo, indefensável, 1-0 Corinthians. Na sequência o Kaká que fez gol contra o Furacão no primeiro turno, que é lei do ex, veio de lá, faz de novo o seu gol numa cobrança do Garro, desvio de cabeça do Carrilho, o Mikael defende e o Kaká
toca para o fundo da rede. 2-0 o Corinthians, o melhor dos mundos, um grande começo. E aí o que acontece? O Corinthians para de jogar. Como normalmente acontece ou tem acontecido, o Corinthians dá uma recuada, uma relaxada, 2-0 no placar, aquela vantagem. E também do outro lado tem um adversário. O Atlético Paranaense talvez tenha jogado o melhor jogo dele no ano, ou pelo menos no Campeonato Brasileiro, que eu tenha visto. Os caras jogaram a vida, e mais do que isso, taticamente não foi um jogo ruim. O Atlético marcou alto o Corinthians, impediu a saída de bola, se defendeu muito bem. No primeiro tempo o Corinthians rodou a bola, não buscava infiltração, não conseguia, na verdade, né? O Garro tentava alguns passes infiltrados, normalmente era travado e bloqueado pela defesa do Atlético, que disparava no contra-ataque. Tinha um contra-ataque muito perigoso, aí eles perdem o Canóbio, lesionado muito cedo, entre o Julimar. E mesmo assim, o Nicão entra no jogo. O Nicão começa a jogar, o Atlético começa a se soltar. E eu falei, esse jogo tá perigoso, até que o Nicão antecipa. E numa bola que vem da esquerda, ele antecipa o André Ramalho, que vem jogando mal nos últimos jogos. Ele não vem sendo aquele André Ramalho que a gente conhece. Não sei se uma linha de 3 favorece o jogo dele e talvez numa linha de 4 ele fique um pouco mais retraído e a coisa dificulte. Não sei, isso é uma análise mais pra frente. Mas ele realmente tá devendo nos últimos jogos, até pelo que ele já mostrou. Pode ser o desgaste da temporada, ele veio da Europa sem férias, emendou tudo. Chega agora nessa reta final, o cara sinta um pouquinho, normal. O Nicão antecipa ele e faz o gol, o primeiro gol que devolve o Atlético pro jogo. E aí eu pensei, tá muito cedo, o Atlético tá em cima, bom, o Corinthians vai reagir. Não reagiu, o Atlético continua em cima até que faz o segundo gol. Nicão caindo pelo lado direito, ele consegue quebrar a marcação e serve o Eric, que infiltra nas costas do Kaká, chuta muito forte, o Hugo nem conseguiu ver a bola, 2-2. Aí eu pensei, agora o Corinthians vai reagir. Não, o Atlético quase faz o terceiro. A bola começa a pipocar na área do Corinthians e quase sai o terceiro. A melhor coisa que poderia acontecer ali era terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo e aí o Ramon já mexe no time. Coloca o Romero na vaga do Breno Bidon. O Corinthians fica mais com a bola, né? A ideia dele era essa, né? O Romero pelo lado direito, o Yuri e o Memphis alternando, muitas vezes o Yuri deslocado pelo lado esquerdo, atacando o espaço em profundidade, em velocidade, com o Memphis mais centralizado, mas em alguns momentos eles até alternavam. O Memphis caía pela esquerda e o Yuri centralizava. O Garro continuava armando o time e o Carrilho começou a entrar no jogo cada vez mais. Mas o que muda verdadeiramente o jogo do Corinthians é quando Charles entra no lugar de José Martínez. José Martínez completamente perdido, desconectado do jogo. Não sei se a data FIFA interferiu, mas ele não estava no jogo, errando muitos passes. O pior jogo que eu vi do Martínez com a camisa do Corinthians. Entra o Charles, resolve o problema. Ele domina o meio campo. Ele corrige todo o sistema porque ele é um marcador, um exímio marcador. O passe sai mais qualificado até o Carrilho, até o Garro, e o Corinthians resolve esse problema. Mas antes disso, vejam como o futebol, ele tem os seus detalhes, as suas nuances, o seu jeito irônico de contar uma história. O Memphis Depay, como eu disse, não estava pleno, não estava legal. Dava uma corrida e eu sentia que, caramba, qualidade técnica, dominava, fazia o giro, aquela coisa toda, mas ainda não era o Memphis, né? Ele perde uma bola no setor ofensivo e aí ele dá um pique para correr e cobrir o lateral. A bola chega no lado esquerdo, num jogador do Atlético, ele avança e o Memphis vai lá e dá um carrinho na linha lateral defensiva e recupera a bola para o Corinthians. Vira e mexe, a bola vem, chega no Carrilho, sempre no Carrilho, né, pelo lado direito, ele tabela com o Romero devolve no Carrilho, o Carrilho devolve no Garro, o Garro estica para o Memphis. O Memphis está na intermediária ofensiva. Essa bola é muito esticada. E o Memphis não vai chegar nela. E eu falando, caramba, o Memphis não consegue correr atrás da bola. Ele, depois a gente vê no replay, né? Ele diminui a passada. E aí o Beleze, né? O zagueiro do Atlético Paranaense, ele, de uma forma pouco inteligente, dá um bico na bola e deixa a perna no Depay, que estava esperando o contato. E o contato veio. O Wilton na frente do lance marca a falta. O Romero meio que chega para bater, eu pensei, não, ali é lance pro Garro. De repente aparece o Memphis. O Memphis pegou o crachazinho dele de craque e disse, dá licença que eu vou resolver. E resolveu. Num gol antológico, um dos mais bonitos que esse estádio já viu. E num momento crucial, naquele momento em que só os craques conseguem decidir. Essa é a importância do gol do Memphis. Tem a plasticidade, tem o gol maravilhoso, tem a pintura, um gol de falta que a gente sempre ama ver no futebol, mas tem a importância do momento que ele faz esse gol.
Porque o Atlético Paranaense, como eu disse para vocês, não fez um jogo ruim taticamente, marcou alto, se defendeu bem e começa o segundo tempo melhor do que o Corinthians, podendo marcar o terceiro, inclusive ali. Aí o Memphis perde uma bola, recupera no campo de defesa, sofre a falta e ele cobra na gaveta. 3-2. O primeiro gol de Memphis com a camisa do Corinthians é num jogo simbólico, que será lembrado para sempre, como o jogo que tira o Corinthians da zona do rebaixamento, que tira o Corinthians da degola, do martírio, do sofrimento. É o primeiro gol de Memphis. O primeiro gol já está eternizado, já está na história. O primeiro gol de Memphis Depay, o holandês, que chegou como um reforço midiático, com todo esse cartaz, que não tinha marcado nenhum gol ainda. Pois bem, ele marcou justamente quando era mais necessário. Porque nada, gente, nada do que viria depois teria valor se o Corinthians não fizesse esse terceiro gol. E o terceiro gol sai justamente no momento mais difícil do time no jogo. Olhem a importância desse gol. A partir dali tudo muda. Tudo muda porque aí o Ramon começa a mexer mais ainda no time, coloca o Charles participa efetivamente do quarto gol, porque ele rouba uma bola, toca no Yuri, o Yuri pelo lado esquerdo, o Yuri tá jogando demais, comendo a bola, saiu em disparada, ninguém pegou ele, ele faz o cruzamento e o Rodrigo Garro, Rodrigo Garro, que camisa 10, vai lá e marca o quarto gol, gol da tranquilidade. Mas ainda assim, muito torcedor ficou, peraí, mas tava 2-0 no primeiro tempo, a gente deixou empatar, 4 ainda não tá bom, pois veio o quinto. E o quinto é de quem? Yuri Alberto, o artilheiro do time na temporada, uma jogada maravilhosamente bem trabalhada, de pé em pé, chega no Yuri, ele de costa vira, de perna esquerda fuzila o goleiro, 5-2. 5-2, um placar que não diz o que foi o jogo. O jogo foi muito mais difícil do que se imagina. Mas o Corinthians, quando botou a bola no chão, quando começou a resolver, empurrou o Atlético para o seu campo e mostrou que é mais time. O Corinthians é mais time do que boa parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas precisa entender isso. Precisa colocar para si que pode mais, que pode nessa reta final fazer mais pontos até do que a gente projeta, do que a gente imagina, porque tem capacidade para isso, porque tem o André Carrillo jogando muito, porque tem o Memphis que chegou, porque tem o Yuri Alberto que renasceu, porque tem um time, tem elenco. No segundo tempo, o Ramon alçou mão do Romero, depois do Charles, e aí, para fechar e para matar tudo, do Thales Magno, que entrou no lugar do Memphis, que é um jogador muito perigoso pelo lado do campo. Aí depois que ele já estava com 4-5-2, o que ele fez? Ranieri, Coronado. Olha o banco do Corinthians, olha o elenco que esse time tem para estar nessa situação. Não merece, não justifica e não é para estar nessa situação. Por isso que vai sair, por isso que a partir de hoje a gente imaginava que isso fosse acontecer. Claro que o futebol ele tem suas contingências, o empate contra o Inter, por exemplo, ele foi traumático pela forma como ele aconteceu. Mas eu digo mais, a vitória de hoje ela foi muito mais importante do que seria contra o Inter. Se o Corinthians vencesse o Inter e empatasse hoje, seria muito pior, porque hoje era o inimigo direto. O Corinthians empurrou o Atlético para a zona, porque é exatamente isso que acontece. O Fluminense, por exemplo, que ganhou o seu jogo, vai pegar esse Atlético Paranaense, eles vão se entredevorar e o Corinthians precisa fazer a sua parte. A sua parte de hoje era vencer, era ganhar, ganhou bem, com sustos, é verdade, mas ganhou e escapou e saiu da zona. Show Z4, isso não te pertence, Corinthians. A partir de agora, seriedade para pegar o Cuiabá fora, porque dá para ganhar. Depois o Palmeiras, porque dá para ganhar, não tá proibido ganhar no Palmeiras não. E do jeito que tá embalado, pode muito bem fazer o resultado. O Corinthians agora tem condições de terminar o ano da melhor maneira possível e projetar um 2025 muito melhor. E eu nem tô falando nas Copas porque não é assunto desse vídeo, mas assim, o Corinthians agora tirou um peso. O primeiro deles saiu da zona, tem que se manter por ali. E aí as Copas vão ficar até mais saborosas daqui pra frente. Fiel, saudações corintianas, mano. O primeiro gol do Memphis aí pelo Timão ganhou aí uma enorme repercussão, inclusive em jornal europeu, viu? Após mais de um mês aí da chegada aí do Memphis, saiu o primeiro gol dele, né? Com a camisa do Timão ontem, aos 10 minutos aí do segundo tempo. O holandês aí marcou um belíssimo gol de falta aí diante do Atlético. A própria Holanda aí, fiel, a repercussão foi ainda maior. Um dos principais jornais do país, Natal aí de Memphis, anunciou que o velho DP estava de volta na noite dessa quinta-feira lá em Itaquera. Abre aspas aí do portal. O portal disse que o velho conhecido Memphis DP colocou os dedos nos ouvidos ao cobrar uma falta para o fundo das redes contra o Atlético Paranaense. Foi o seu primeiro gol pelo Corinthians e um gol importante com a vitória de 5-2.
para contribuir com seu time sair da zona de rebaixamento, destacou aí o portal holandês. Com a vitória, o Timão deixou momentaneamente aí a zona de rebaixamento. Tá, o Timão agora está na 16ª posição com 33 pontos em 30 jogos. Meus amigos, eu falei para vocês ontem não, nos últimos vídeos eu sempre falei que o Corinthians ia ganhar no mínimo aí de 2-0, fora o baile. Foi 5-2, não foi um resultado tão esperado assim, né? Mas foi um ótimo jogo, foi um belo jogo, assim, o jogo foi bem... Quem vê assim o resultado vai pensar que o Timão deu um baile no Atlético, só deu o Corinthians. Não, mas o jogo, ele principalmente no primeiro tempo, foi um jogo que não só deu o Corinthians não, foi um jogo equilibrado, tá? O Corinthians dominou o posse de bola, alguns chutes semelhantes, aí se eu não me engano no primeiro tempo. O Corinthians Atlético Paranaense teve mesmo se não me engano 7 chutes a gol cada um. Só que no final do segundo tempo, o Corinthians foi lá, vacilou, o Atlético pressionou e foi lá e fez 2 gols nos últimos, basicamente aí no final do primeiro tempo, tá? Então o Timão aí, ele jogou bem, principalmente no segundo tempo, e também com as modificações do Ramon. O Ramon tá fazendo um belo trabalho aí com a equipe do Corinthians. Mas é isso, graças a Deus estamos com a vitória. Agora é a briga pelo Flamengo. Forte abraço a todos. Lembrando que os créditos do vídeo é de Jornal de Garcia. E até o próximo vídeo.